Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É sempre uma alegria renovada voltar ao Luz e Caridade, centro que é homônimo ao centro que eu falei terça-feira, que é o de seu Léo lá do Barbalho. Quem não conhece, seu Léo é o nome também do Centro Espírita Luz e Caridade. É um centro bem antigo. Seu Léo, quem não sabe, é um ser que passa uma amorosidade assim incomparável. Eu sou muito grato ter conhecido o seu Léo. E ele tem 97 anos de idade, vai fazer agora em abril 98, e lá na mesa, lúcido, orientado, conduzindo tudo. É um ser assim de uma expressão jovial que incomparável. Realmente, se vocês não conhecem seu Léo, vale a pena vocês um dia lá no Centro Espírita do Barbalho, Luz e Caridade, e acompanhar a condução dele, ter a presença dele, a energia amorosa dele. E para mim foi motivo de muita alegria estar lá na terça e hoje aqui, na mesma semana, no outro Luz e Caridade, que é presidido pela nossa querida Iracema e que tem nos convidado, e assim que sempre que podemos, estamos aqui à disposição para falar de temas que possam nos ajudar a melhorar nossa condição de servidores no mundo material, para quem sabe assim nos aproximarmos nessa reforma tão esperada das nossas almas, né, que estão aí claudicantes, durante milênios ainda, passando e se mantendo ainda vinculado às paixões, às nossas mazelas que trazemos e que despertamos a consciência agora com o Espiritismo para podermos assim alcançar a tão esperada iluminação que todos irão alcançar, a depender das escolhas que façamos. As escolhas que vocês fazem criam a realidade de vocês. Se vocês escolhem caminhar no Evangelho do Cristo, com as máximas que ele nos ensinou, certamente o caminho para esse fanal, que é esse movimento de encontro consigo mesmo, com a essência divina que somos, se dará de forma mais leve, divertida, de forma mais suave, de forma mais branda, de forma mais próxima do que Jesus nos dizia, que se nós nos amássemos uns aos outros como ele nos amou, e se amássemos a Deus com toda a força da nossa mente, do nosso coração, e ao próximo como a ti mesmo, nós teríamos certamente o gozo dessa bem-aventurança. E o tema de hoje vai falar sobre isso. O tema da noite é auto-amor e os mecanismos de defesa do ego. Esse tema, portanto, ele vem, eu já trabalhei ele em 2017, está no YouTube, no meu canal, Flávio Nery de Azevedo, se vocês quiserem depois procurar. Mas esse hoje vai estar melhor, eu acho, porque está com microfone, tem uma qualidade da filmagem, o outro ficou meio não tão expansivo, mas vale a pena ouvir como eu vi esse tema em 2017 e o que eu pude acrescentar, ou se eu acrescentei alguma coisa, vocês vão perceber. Então, na divulgação do tema de hoje, eu já mandei esse vídeo. O de hoje eu vou postar amanhã. Quem quiser ter acesso, também vai ter essa palestra aí que vai ficar publicamente reverberando para as pessoas que tiverem interesse. Então, eu peço que Jesus me ilumine, me abençoe, que os nossos servidores dos bastidores invisíveis, que trabalham diuturnamente para manter a nossa capacidade de conexão com essa proposta do ser divino que somos, possam encontrar em mim ressonância e que eu seja hoje um instrumento menos desafinado nas mãos deles. Porque, como eu disse na terça, repito, eu reconheço ser um instrumento desafinado na mão do Criador. Mas esse instrumento desafinado já tem uma corda afinada no diapasão do amor dele. Nós temos um violão com 6 cordas, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. O Mi é a primeira corda do violão. Essa minha corda, eu não tenho dúvida, já se afinou com a proposta do Cristo. Eu tenho 5 cordas para eu afinar e isso dependerá do que eu vou escolher. Isso se tornando, portanto, uma escolha determinada com vontade firme, eu me ilumino. Pode ser nessa vida, se eu escolher. Não há tempo para alcançar a iluminação. Basta que vocês escolham se conectar com o que o Cristo disse. Mas como eu tenho uma, eu quero, por ressonância, pedir a Deus que Ele me ajude a repercutir essas 5 cordas para que todas vibrem em uníssono no diapasão do amor do Cristo. Quando eu alcançar isso, pode ter certeza que eu vazo e volto aqui para visitar, claro, para tentar ajudar aqueles que ficaram na retaguarda a também caminhar para esse movimento da nossa consciência integrada com o nosso Criador. Então, falando disso, quando o tema trata do auto-amor, é preciso que nós comecemos narrando uma história. Eu vou tentar narrá-la na própria condição da minha memória, que não é tão boa como eu gostaria, mas é um tema que vocês podem encontrar no livro Libertação,
que é um livro maravilhoso, que André Luiz vai trazer a história do espírito Gregório, e quem não leu, leia, não vou dar spoiler, e que no final desse livro lindo, que faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, que são as obras que se iniciaram de André Luiz com o livro Nosso Lar. Então são obras magistrais e que vocês devem se debruçar, dentre elas os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, Libertação, Entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, que é muito profundo, e outros tantos como Sexo e Destino, que contam uma história belíssima, que vocês vão se regozijar em ver como a trama dos bastidores do mundo invisível se dá. E nesse aqui a história de Gregório, que é um espírito recalcitrante e que no final tem um encontro lindo com sua mãe, que é um espírito de escol e que, portanto, vem resgatá-lo daquela retaguarda em que ele se encontrava ainda empedernido no mal. No mal, entre aspas, porque não existe mal nem bem. E ponto de vista, porque o Criador, Deus, o Pai, não vê mal em nada. Ele vê leis que ele cria, as pessoas transgridem a ela, e aí eles têm que se ajustar. Mas ele não julga, não condena, apenas são mecanismos que nós rotulamos como sendo mal e bem, ou bem e mal, mas nada mais é do que formas de expressão do ser. E que um dia a gente não mais terá que definir como sendo bom e mal no nosso nível de entendimento que ainda nos encontramos. Então a história é a seguinte. A história ela é narrada por Emmanuel e ele faz o prefácio dessa obra. Quase todas as obras de André Luiz, da série do Mundo Espiritual, é Emmanuel que prefacia. E ele traz essa história que, na verdade, eu vou tentar narrar, essa história foi uma lenda egípcia do peixinho vermelho. O que é que essa história traz? Ela, en passant, vai dizer, um determinado peixinho vermelho vivia num determinado lago, pequenininho. Só que nesse lago tinha um monte de peixes cheios de preguiça, perdulários, espíritos, ou melhor, peixinhos que viviam só no prazer de comer as minhocas, as mosquinhas que apareciam na beira do lago, eles iam lá e pegavam. Ficava cada um na sua loca, horas infindas, numa vida, aquela vidinha, mais ou menos, e que vocês não sabem nunca o que pode ter além daquele reduto, do laguinho em que ele se encontra. Esse peixinho, portanto, eram todos, tem um termo que ele usa, que é o termo pancharroto, eu não sei expressar o termo, são peixes gorduchos, vamos lá, vamos usar assim, todos eles gorduchos, empanturrados, que comiam, só faziam comer, dormir e dar uma nadadinha pequena, porque o lago era pequeno, eles saíam de uma loca aqui, nadava para essa aqui. Nem exercício físico eles faziam, porque viviam naquele nível muito restrito. E qualquer analogia que vocês possam fazer ao mito da caverna de Platão, quem não conhece, é o grande mito daquele que olhava na caverna, sua sombra, e um dia ele resolveu buscar sair da caverna. E ao sair da caverna, ele viu que tinha muito mais além do que a caverna mostrava. E ao ver aquela luz que se abriu diante dele, ele resolveu retornar para mostrar aos irmãos que ficaram na retaguarda que existia algo além da caverna. Só que aqueles que o ouviram não quiseram acreditar. Então o peixinho fez o mesmo. O peixinho percebeu, durante um período de estudo, que ele não queria ficar ocioso, começou a estudar, mergulhando na literatura do mundo dos peixes, e ele percebeu, contando os ladrilhos, contando todos os azulejos daquele lago que ele vivia, acho que era artificial, e que, no entanto, tinha uma grade. Lá longe, ele nadou um dia, foi mais distante assim, saiu daquele lugar do reduto comum, que ninguém quer explorar além daquilo que é visto, ele resolveu ir. Foi adiante. Ao nadar até aquele lugar, ele viu que ele podia passar por ali. Só que ele não tinha um corpo que permitia ele passar pelas gretas, né? Daquela grade. Ele foi, se exercitou, nadou mais, ficou rodando em círculos. O povo achou que ele estava doidinho, o peixinho, e ele rodava, diminuiu. Ele já tinha dificuldade de se alimentar, porque os outros não deixavam ele se alimentar, mas ele percebeu que para passar pelo buraco ele precisava reduzir mais ainda a alimentação. Fez jejum, aqui eu estou contando, clareando e floreando ao sabor das minhas emoções. Lá no livro não está assim não, mas eu estou floreando para vocês. Então ele emagreceu, fez uma dieta e aí ele conseguiu passar. Ao passar pela grade, ele desbravou um universo de infinitas possibilidades. Ele começou a pegar uma correnteza que veio adiante de um rio,
E esse rio foi levando ele foi vendo peixes de água doce, ele foi vendo seixos no meio do caminho, até que esse rio desembocou num oceano. E ao entrar no oceano, ele se deslumbrou. Ele viu peixes mero, ele viu cetáceos, baleias, ele viu caranguejos, ele viu vários tipos de espécies que eram além daquelas que ele estava acostumado a ver naquele laguinho que ele vivia. Ele não acreditou. Será que existem mesmo essas espécies? Começou a se aproximar e nessas idas e vindas viu que tinha corais e um desses movimentos, um cetáceo gigante, uma baleia, pegou numa respirada daquela violenta, aspirou ele e ele foi parar dentro da barriga da baleia. Viveu o drama de não saber como sair dali de dentro, mas alguma coisa aconteceu que irritou o estômago da baleia e ela deu um espirro. Atchim! Quando espirrou, agora todo espirro a gente fica com medo, não espirro assim, né? Porque vocês estão sintonizando com essa coisa aí do coronavírus. Ele existe, mas eu não dou guarida. Quanto mais vocês acreditam e vibram, não estou dizendo que não exista, mais você atrai um campo que favorece aquela recepção do vírus que está aí. Temos que prevenir, temos que cuidar de tudo, mas não criar o pânico e o terror que normalmente acontece nas sociedades que vivem isso, e isso é uma forma de controle para tirar vocês do foco, do essencial do que vocês precisam viver. Mas isso é só uma pequena digressão, se protejam. A baleia então estava com coronavírus. Ela deu um espirro, e no espirro que ela deu, o peixinho vazou, foi embora e continuou pegando um fluxo nas correntezas do oceano. E essa viagem se estabeleceu, até que ele chegou numa comunidade. Ao entrar nessa comunidade, ele se alojou numa desses corais e lá dentro começou a fazer parcerias, amizade com A, com B, com C, com D, e começou a se vincular afetivamente. Porque nós sabemos que para a gente evoluir é preciso se envolver. Não existe evolução sem envolvimento. Os relacionamentos são a condição importante para que nós possamos evoluir. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui isolado. O envolvimento favorece a evolução. Quanto mais nós nos envolvemos com outras pessoas, com diferentes opiniões, com pontos de vista que diferem do nosso, nos levam ao contraditório e isso nos faz reparar as arestas e no reparo das arestas nós podemos avançar e crescer. Assim o peixinho fez. Se envolveu com todos e naquele envolvimento ele começou a crescer. Passaram-se anos. E aí veio uma nostalgia, bateu uma saudade dos entes queridos que ficaram na retaguarda, com uma lembrança de todos esses nossos mentores que já avançaram e que ficam velando por nós, quando eu disse no início que quando eu alcançar a iluminação eu vazo, eu saio do corpo, eu posso escolher sair do corpo, eu não preciso esperar que o corpo me bote para fora. A maioria de vocês vive assim. Amanhã eu vou ter uma roda de conversa às 19 horas na Igreja Linha de Santana, no Rio Vermelho, com outros confrades do candomblé, um pastor protestante, um padre católico, e vai ter o psiquiatra Dr. Nery, que não é meu parente, que vai intermediar junto com Cristina Life, que tem uma peça, né, que fala sobre o fim, sobre a morte, a finitude. E eu vou trazer o olhar espírita dentro das visões que nós vamos ter dos outros irmãos que estarão lá. Então amanhã, às 19 horas, se quiserem ir no Rio Vermelho, na entrada franca, não paga nada, vamos ter uma roda de conversa sobre a morte, nessa perspectiva. Então, como morrer para nós espíritas não é o fim do corpo, muitos de vocês permitem que o corpo expulse vocês, espírito dele, mas vocês poderiam escolher, dizer assim, ó, corpo, eu fui. Como muitos místicos fazem, eles saem do corpo, eles abandonam o corpo. Eu acredito, isso não foi dito, mas eu acredito que Chico Xavier fez isso. Chico Xavier escolheu desencarnar no dia em que o Brasil estivesse no seu momento mais feliz. E quando o Brasil foi penta no ano de 2000, não foi? Ou foi 2002? 2002. Ele escolheu dizer assim, agora que eu estou no anonimato, todo mundo na euforia de um pentacampeonato, e ele simplesmente saiu pelos bastidores, ou melhor, de forma discreta, como caracterizava o nosso querido Chico. Ele ali, eu creio, saiu do corpo. Ele olhou assim, olha, fui. Porque ele dizia que queria ir nesse momento. Então os irmãos espirituais, Emmanuel já tinha reencarnado, segundo Chico, Emmanuel reencarnou no ano 2000, mas é possível que o espírito da envergadura moral do Emmanuel, é possível que no corpo de uma criança de 2 anos, no sono, ele dorme, isso aqui é o que estou dizendo, com 2 anos, em 2002, sai do corpo, e ele é espírito,
criança no corpo, mas ele é um espírito, que pode ter a consciência de espírito mesmo, maduro como é. Foi lá e participou, muito provavelmente, dessa saída de Chico Xavier do corpo, onde ele é recebido por Jesus e todo esse movimento de um espírito que dispensa comentários falar de Chico Xavier. Então ele saiu do corpo. Nós não saímos, nós somos expulsos do corpo, porque criamos doenças, com nossos problemas psíquicos, emocionais, afetivos, relacionais, o orgulho, a vaidade e todas essas mazelas que carregamos fazem com que nós outros criemos doenças nos corpos. E os nossos corpos sutis e o corpo físico, mental, emocional, o corpo duplo etérico, ele passa a se impregnar dessas cargas magnéticas deletérias a ponto de gerar cânceres, infartos, úlceras e outras doenças psicossomáticas, como outras que são, às vezes, chamadas autoimunes. Não entraremos nessa seara, porque seria um outro vasto tema a ser explorado. Como seria, então, nós escolhermos fazer o movimento de partida no momento que nós percebemos que não é mais contribuição, não pelo suicídio. Suicídio não é essa a nossa recomendação, é você estar consciente da vida e que a vida no corpo é meramente uma passagem da vida do espírito e que o espírito não é o corpo e dizer assim, olha, ok, eu vivi, tá tudo ok aqui, evoluí num ponto que era possível, em contato com as consciências superiores, seus irmãos dos bastidores, olha, tá na hora, Flavão, bora nessa, vaza. Sai do corpo, ele corta os laços fluídicos e eu vou para outra realidade. Esse peixinho, portanto, indo para lá, no meu caso, eu voltaria, provavelmente, num grau de evolução, como o Dr. Bezerra de Menezes, que disse a Nossa Senhora, enquanto uma lágrima de um irmão meu em sofrimento derramar sobre a terra, ali ainda estarei vinculado, acolhendo aquela dor humana. Ele podia ir para outras esferas espirituais, não mais viver na psicosfera do orbe terrestre, mas ele escolheu ficar aqui, ainda ao nosso lado, sendo uma contribuição para nós outros que ficamos na retaguarda. Eu penso que talvez nós aqui, quando chegarmos lá, também façamos essa escolha, como Jesus, o governador planetário, fez. Mesmo sendo o governador planetário e responsável pela Terra, se materializou como homem há 2020 anos atrás, para mostrar que o amor genuíno é possível, de um humano que ele foi, só que ele era um humano iluminado, que já veio iluminado, porque já alcançou a excelsitude dos espíritos puros, que nós estamos galgando esse patamar. Então o peixinho, que não alcançou a iluminação, quis retornar. E ao retornar, ele, nossa, meus amigos ficaram lá. Ele voltou, pegou as correntezas contrárias, que ele tinha que enfrentar todas as vicissitudes de nadar contra a maré, para invadir o rio, para encontrar o roteiro para chegar no lago e no lago passar pelas frestas e conseguir adentrar aquele reduto onde os seus irmãozinhos viviam. E ao chegar lá, ele começou a se colocar como uma contribuição. E vale a pena ler aqui o que o peixinho falou quando ele retornou. E todos os peixes continuavam pesados e ociosos. Repimpados é o termo, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltava a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei das guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. E aí veio. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para o outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes. E ele vai descrevendo. Deveriam todos emagrecer, aqui é Emmanuel contando a história, convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva, qualquer semelhança com nós humanos, né, que ficamos às vezes presos aos instintos, né, da procriação, de comer, dormir e viver nesse lugar de acomodação, de inércia, tanto física quanto inércia moral. Qualquer coincidência é mera semelhança.
Então, deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a venturosa jornada. E aí? Assim que terminou sua preleção, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Olha o que a gente vive. Quantos de nós vivemos em conexão com os nossos mensageiros de luz, que não damos guarida e nem damos ouvido, e continuamos na dor porque escolhemos viver essa vida medíocre que nós nos encontramos, porque não queremos fazer o esforço do emagrecimento simbólico, o emagrecimento das paixões, das nossas mazelas, para alcançar os patamares mais elevados da evolução. E aí, alguns oradores tomaram a palavra e afirmavam, solenes, que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era aquela francamente impossível e que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, diz que ele era demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. A conversa se dá, o soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhento: não vês que não cabe aqui nem uma só de minhas barbatanas? Queria passar por aquilo ali. Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. Nós outros não vivemos assim? Quantos de nós, irmãos, que são materialistas, que não conseguem perceber que há vida além da morte? Quantos de nós acreditamos que não existe um Deus criador de tudo que é? Muitas pessoas vivem no mundo com essa realidade norteando as suas escolhas. Por isso que o Espiritismo ele traz a proposta de mostrar que somos espíritos imortais. E essa proposta ela deve ser difundida em todos os recantos do mundo. Porque a gente não precisa destruir o materialismo. A gente, como Kardec dizia, o Espiritismo tem que matar, destruir, melhor dizendo, o materialismo. A gente diria, deveríamos integrar o materialismo como possibilidade de manifestação na terceira dimensão, viver aquilo que o materialismo nos permite, no sentido de viver o que é necessário na matéria, mas sempre almejando o espírito imortal que somos, ou com o nosso farol apontando para a nossa ascensão espiritual. E termina assim: expulso a golpes de sarcasmo, eu acho que vale a pena ler, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Ele desistiu porque está lá. Quantos de nós não ouvimos e os nossos irmãos, anjos da guarda, espíritos guias estão ao nosso lado, velando por nós, esperando que a gente desperte a consciência para ele colocar em nosso inconsciente, ou melhor, nos intuir, nos inspirar a fazer a mudança que se requer. Mas nós não damos guarida. Nós preferimos sintonizar com as mentes menos evoluídas, que é aquilo que nós já vivemos, as nossas paixões. Quando eu falo a gente, eu me incluo. Vivemos as nossas mazelas morais, porque aquilo foi experimentado. Então é muito mais fácil sintonizar com os opositores, os cobradores evolutivos, chamados por vocês de obsessores, que é uma forma pejorativa de chamar os irmãos que estão nessa caminhada. Eu diria que são os cobradores evolutivos, fica mais light. Então ele chega para a gente e nos acessa facilmente, porque a gente sintoniza com eles, ao invés de sintonizar com aquele, como o peixinho, que voltou para trazer luz para os que ficaram na retaguarda, mas o pessoal expulsou ele com sarcasmo. E assim, depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço, onde viviam os peixes pachorrentos, era esse o termo, pachorrentos, e vultosos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Essa história serve como parâmetro para o nosso trabalho, que o nosso querido Emmanuel vai dizer o que é que André Luiz e eles estão fazendo. Eles estão voltando dentro das dificuldades que ambos viveram. Emmanuel como senador Públio Lentulus, vaidoso, arrogante e prepotente, e também sendo o próprio bisavô que ele era, Públio Lentulus Sura, não quer mais viver no nível do que ele viveu, e aí ele vai, se busca iluminar-se e volta, através da psicografia, através de Chico, levando consciência para o que nós outros que estamos na retaguarda. Ele vai dizer que o André Luiz fez o mesmo. Ao ser um médico vaidoso, concupiscente, que vivia as suas paixões, a lascívia, a bebida, a cumilança desenfreada,
ao desencarnar em 8 anos na região umbralina, de transição, no nível da consciência que ele se encontrava, ele vai buscar o nosso lar, é resgatado pelos irmãos de nosso lar e não quer ficar no ócio. Como o peixinho, ele resolve voltar para resgatar os irmãos através da literatura, só que poucos de nós temos a consciência de ler. Perdemos horas infindas vinculados a noticiários que não nos elevam, perdemos horas infindas vendo capítulos de séries intermináveis que não nos levam para lugar algum, com raras e honrosas exceções, as novelas que nunca terminam, mantendo toda essa consciência de embotamento. Eu não sou contra a novela, mas vocês têm que ter uma disciplina, do mesmo jeito que vocês são disciplinados para assistir novela e não perder um capítulo de série nem de jornal, ter a mesma disciplina para ler uma obra edificante. Fazer o movimento de mergulho para dentro, para o autoencontro, para o autoconhecimento. Isso nós não fazemos. Então o esforço desses que nos antecederam é o chamado do Cristo através de mensageiros de luz que estão na Terra diuturnamente fazendo o movimento de levar a consciência. Mas a consciência é uma conquista que cabe a cada um de vocês escolher fazer. Então, quais são as relações que estabelecemos do movimento do auto-amor com a temática dessa história do peixe? É necessário que nos encontremos com o nosso ser essencial. O livro que dá referência a esse tipo de debate, ou esse tipo de fala, é o livro de Alírio Cerqueira, que fala Psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus. Esse livro eu já li na sua totalidade e foi através dele que eu desenvolvi a palestra em 2017 sobre esse tema. Ele vai trazer, dentro de uma imagem que eu acho bacana, imaginem vocês que no meio de um círculo existe o ser essencial, o espírito imortal, o nosso ser amoroso, é o amor, ou a centelha divina. No círculo que envolve o círculo do meio, existe o desamor. São as expressões que nós nos manifestamos egóicas nessa realidade, de raiva, concupiscência, lascívia, maledicência e todas essas mazelas que trazemos. No meio da essência está a tolerância, a paciência, a indulgência, a amorosidade, a caridade, a benevolência. Está no círculo central. Nesse círculo envolto, ele denomina o desamor. Estariam essas mazelas que eu acabei de citar, que é o ego, quando ele se expressa nesse movimento de querer dominar o self. O self seria o centro, que é o espírito imortal, que seria a essência, que deveria conduzir o ego. Mas nesse eixo ego-self, muitas vezes nós permitimos que o ego nos conduza, deixando as nossas virtudes que estão em latência em cada um de vocês, porque Jesus dizia, vós sois deuses e poderás fazer muito mais do que eu faço, se tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, que nós nem temos, por isso que não saímos desse lugar, que nos encontramos, muitos de nós, e eu me incluo também. E uma outra camada, imagine, a primeira, self, amor. Segunda, ego, desamor. A terceira, que envolve essas duas, seria chamado pseudo-amor. Ah, Flávio, o que é pseudo-amor? Seriam as máscaras do ego, os mecanismos de defesa que nós usamos para nos relacionarmos nessa nossa sociedade. É a chamada persona. Persona, que vem de um termo das máscaras gregas que as pessoas usavam nos eventos festivos. Então veio daí. Máscaras, persona. É a persona que eu utilizo aqui, como você, como ela, Iracema, como uma condutora de uma mesa, que ela está fazendo o papel dela. Eu estou fazendo um papel, uma persona de um expositor espírita. Essa persona, elas são necessárias. O Adenauer Novaes, lá no livro Mito Pessoal e Destino Humano, que é o nosso livro de estudo do ciclo 6, ele traz um glossário, porque esses termos da psicologia não são muito comuns a todos. E ele vai dizer que a persona é um complexo funcional que permite ao ego apresentar-se e adaptar-se a situações externas ligadas à convivência. Então é um complexo funcional, ele é necessário para a nossa relação humana. Nós não conseguiríamos ser 100% o que nós estamos ainda, enquanto desamor. Eu não podia me mostrar intolerante aqui o tempo todo, raivoso o tempo todo, que eu tenho em mim raiva, eu tenho intolerância, eu tenho impaciência, eu sou despótico em alguns momentos, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente em outros momentos. Isso tudo está em mim. Imagine se eu me manifestasse o tempo todo assim, ninguém me convidaria para nenhuma palestra em centro espírita. Óbvio, então, que eu uso uma persona para me manifestar, me expressar em alguns momentos, tentando eu ser o mais próximo daquilo que eu ainda estou, porque eu sou centelha divina. Se eu sou centelha divina, eu sou expressão do amor do Cristo.
de Deus. Se eu sou expressão do amor de Deus, eu sou amor. Eu também sou amor. Só que na manifestação dessa realidade, os vícios que nós adquirimos faz com que o desamor prevaleça em alguns e o pseudo-amor prevaleça em outros. Só para saber até que horas eu tenho tempo. Até 9h10. Ok. Nessa perspectiva, venham comigo. Isso vai estar depois lá publicado, mas o raciocínio me vem aqui de uma forma muito clara. Percebam como eu poderia trazer uma imagem para vocês trazerem clareza no Evangelho. Tem uma parábola muito famosa do Cristo chamada parábola do filho pródigo, que pode ser modificada para ser a parábola dos 2 filhos. Lá naquela história, que eu não vou narrar toda, isso é uma outra palestra que eu faço, mas que vocês podem ter acesso se eu conseguir divulgar, se eu tiver gravado. Ela simplesmente vai falar da história de um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos, perdulário, esbanjador, resolve pedir toda a sua herança, eu vou resumir, e vaza. Gasta tudo isso com as prostitutas, com a sua vida dissoluta, e depois de um tempo de sofrimento que se vê comendo as alfarrobas com os porcos, ele resolve despertar e dizer, não, eu tenho um pai que é próspero e abundante, eu vou retomar a casa do pai. Ele volta, faz o caminho de volta. Ao encontrar o pai recebe com anel no dedo, sandálias no seu pé e manda matar o melhor bezerro para fazer um banquete. O filho que estava no serviço lá na fazenda volta, vê aquela festa e pergunta, o que é que está acontecendo aqui? E o pessoal fala, o seu irmão voltou. Ah, foi? Voltou. E o que é que está tendo? Seu pai fez as maiores honras da casa para ele. O irmão que ficou com o pai esse tempo todo ficou melindrado e foi perguntar ao pai, eu que vivo com você, que nunca me afastei de ti, estou aqui, você nunca matou um novilho. Para esse dissoluto, perdulário, você fez o que fez, meu pai? Eu estou aqui fazendo a interpretação teatral, não está assim lá na passagem. E aí, quando ele fala isso, aí o pai diz, meu filho, você tem tudo que é meu, você esteve sempre comigo. Tudo que é seu, tudo que é meu é seu. Esse seu irmão, ele foi e voltou. Então, aquele que foi e teve o potencial de perceber o equívoco e voltar, deve ser amado do mesmo jeito que você que ficou. Aqui vem as interpretações, numa visão psicológica, transpessoal, consciencial, da passagem. Quem seria, portanto, o menino que vazou e gastou tudo lá fora? Quem seria? Essa água é minha? Da representação do que eu falei de amor, desamor e pseudo-amor. O menino que vazou seria quem? Seria quem? Quem se avora? Pode dizer. Só tem 3 possibilidades. Um faz uma representação de um, o outro irmão é outro e o pai é outro. Vamos começar pelo pai. O pai que ficou é quem? É o amor. Vamos representar em 2 formas. Pode ser Deus e pode ser o self, o si mesmo, o espírito que somos, centelha divina, ok? O filho que vazou é quem? O desamor, porque ele é o que ele é. O desamor se mostra raiva, fúria, quer o dinheiro, quer gastar com cachaça, quer gastar com farra, quer gastar com mulher. Ele não tem escrúpulo, ele é o que ele é o desamor manifesto. O pseudo-amor é quem? O filho que ficou, porque era uma máscara. Ele usava uma máscara de bom filho, mas quando ele foi preterido e que se viu mexido na sua individualidade, no seu egoísmo, ele botou as garras de fora, peitando o pai, mostrando, portanto, que ele não estava ali pelo prazer de servir ao pai. Ele tinha interesses por trás. Ele representava a persona do bom filho, mas não era um bom filho. Portanto, a parábola deve ser falada como a parábola dos 2 filhos, que fala de um filho que foi e do filho que ficou. No filho que foi é o desamor. O filho que ficou é o pseudo-amor. E o pai é a imagem do amor. Então, nessas perspectivas, nós não conseguimos jamais manifestar o potencial divino que nós somos se nós não olharmos para a nossa essência divina, reconhecendo que temos as mazelas desse desamor, sem precisar usar o pseudo-amor, ou melhor, as máscaras, como se fosse o tempo todo no convívio com as relações que nós vivemos. Eu exemplifiquei que aqui cabe usar o personagem, a persona, a máscara do palestrante, do expositor. Cabe. Essa Iracema não deve ser muita coisa boa em casa não, deve jogar duro nesse menino. Aqui ela mostra um pouco a garra dela, mas de vez em quando ela tem que se tolher, porque se ela mostrar muito que ela é, o nego vaza, ninguém fica no centro. Ele é a mesma coisa, ele às vezes levanta a voz, minha mãe...
Mas aqui ele vai falar, minha mãe, você não tá vendo? Tem que respeitar a hierarquia da mãe. Só que se ele bota as garrinhas de fora, aí ele vai dizer, nossa, que menina... Aí entra o julgamento de todo mundo, ó, o menino não respeita a mãe, como é que pode estar coordenando ser desse jeito? Então ela usa a persona da mulher que é entre aspas, controlada, que é uma mulher que está conectada com Deus, e que ela tem uma proposta de elevação. Eu aqui a mesma coisa, tento mostrar uma persona de alguém que é solícito, que estuda, que mostra ser um bom orador, para poder ser avaliado, julgado e elogiado. Tudo isso faz parte da persona. Vá viver comigo. Quando vocês saem daqui mandando mensagem, ai, você é uma maravilha, Flávio, que luz, você é pura luz. Eu sou luz, eu sei que eu sou, de fifó. Eu digo isso sempre. A luz eu já sou, de fifó. Aí quando diz assim, você é um iluminado, eu digo, sou também, pela Coelba. Da rua, quando eu passo, todos os postes me iluminam. Então eu sou iluminado e sou luz. Só que eu reconheço ser uma luz de fifó, mas reconhecer essa luz já é uma grande vantagem. Porque quando você nem reconhece que vocês já são luz, como é que você poderia, portanto, conseguir chegar a uma luz de farol, ou uma luz de um sol? Para chegar a uma luz de um sol, eu preciso reconhecer que eu sou uma luz de fifó. Essa luz de fifó, eu já sou essa luz de fifó, mas eu sou uma potência muito maior do que a luz de fifó. Então, no movimento de alto amor, é preciso que vocês reconheçam ainda as suas mazelas, para que integrando elas, não é excluindo, você coloca a luz sobre elas, vocês consigam chegar à iluminação. E essas etapas, elas são muito variadas. Elas passam pelo autodescobrimento, que é descobrir-se como vocês estão, para que vocês possam autoconhecer-se, e autoconhecendo-se, vocês possam autotransformarem-se, e autotransformando, vocês vão autodeterminando-se, para que vocês possam, assim, autoiluminar-se. Não há iluminação excluindo o que é obscuro. Nós vivemos assim, recalcando tudo que não quer ser mostrado para que não seja repelido, nós escondemos no porão do inconsciente. E o que é que acontece? Isso nos toma, muitas vezes, com o chamado efeito sombra, que é aquilo que você esconde dos outros e que de vez em quando aparece como rampantes de violência, de irascibilidade. O cara no trânsito no Rio Grande do Sul, dirigindo as bicicletas, estavam na frente fazendo uma passeata, não sei como é que fala com bicicleta, bicicleata, e aí ele pegou, se injuriou que ele queria chegar no trabalho, acelerou e passou por cima da bicicleta. O cara era calmo, nunca matou ninguém, nunca fez nada e fez aquilo. Aquilo é a sombra reprimida, o que ele não quer mostrar, a raiva que ele ainda tem, os medos que ele tem, a irritabilidade, o ódio, e que ele vela na convivência do pseudo-amor, que ele não vai expressar aquilo com desamor explícito, mas em algum momento ele tem que olhar para aquilo. Como não olha, aquilo toma. A força que vocês usam para esconder as emoções, ou melhor, aquelas coisas que vocês não querem mostrar ao outro, elas voltam com a mesma força oposta àquela que vocês estão resistindo. E quando toma, acontece muitas vezes, como vocês veem, pessoas que esquartejam a mulher e botam numa mala. O cara nunca matou um bicho. Ele tá ali, ó, muita paz, meu irmão, muita paz, minha irmã, sente aqui. Aí aquela voz que a gente chama de melíflua, aquela voz Lexotan, a voz Rivotril, como se você estivesse tomando um Rivotril, fica com clonazepam sedado, muita paz. Aí você tá parecendo uma pessoa que tá naquele nível de paz, mas você tá numa representação do pseudo-amor, usando a persona do cara que é bonzinho para ser aceito. Porque tudo isso é feito por um único motivo, nós todos queremos ser amados. E para sermos amados, fazemos tudo para ser aceito pelos outros. E se vocês se mostram como ainda estão, se eu me mostro como eu estou ainda, que ainda é com irritabilidade, ainda com orgulho, com vaidade, ela não vai gostar de mim. Aí eu perco o carinho dela. Aí Iracema vai dizer que Flávio não presta, não me chama mais. Então eu tenho que ficar representando o tempo todo. E representar o tempo todo cansa. É uma energia que vocês gastam imensa para manter o papel. O papel do ator, ele entra no cenário do teatro, ele sai, tira a máscara. Se ele fosse o mesmo ator da novela da Globo, ficasse em casa representando aquilo, como é que pode? A gente idealiza os personagens como sendo reais. Quantos daqueles são confundidos nas ruas como sendo o que eles mostram na novela, que gente quer apedrejar, quer bater, não é? Alguns personagens, não, é miserável, a pessoa passa na rua, esquece que ali não é mais o personagem, é a pessoa que vestiu o papel do personagem para se representar um papel que o diretor deu. Então a gente confunde isso, o papel e o ser.
o personagem e o ser, ou a persona e o ser. Nós somos um ser essencial que temos virtudes, talentos e habilidades e tendências. Quando nós nos confundimos achando que somos a máscara que representamos, aí vem o problema. Então nós vamos dizer que esse é um movimento de autoencontro para que vocês possam, encontrando-se consigo próprios, ou seja, amando-se em primeiro lugar, para que amando-se consigam amar. E esse tema está em coerência, está em sintonia com a referência do tema da Caravana da Fraternidade da Federação Espírita, que é Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. É o tema que vai permear a Caravana da Fraternidade até o congresso que ocorrerá em abril e que vocês precisam se inscrever. Vão ter palestrantes de todo o Brasil, como Rossando Clinge e outros, estarão aqui, Peixinho, aqui no Fiesta, no mês de abril, eu não sei a data exatamente, mas vocês sabem aqui. 17, 18, 19 de abril. Se inscrevam e participem do congresso, que é a culminância da caravana, onde nós nos congraçamos como irmãos que comungamos do mesmo propósito, que é a imortalidade da alma, que é o espiritismo, para que lá vocês tenham contato com outras casas espíritas e possam também rever as ações da sua casa, o que é que vocês precisam melhorar, o que precisa ser aprimorado em cada uma das instituições que lá se encontram. Então, nessa perspectiva, para ir dando um encaminhamento para a nossa finalização, quando eu falo do auto-amor, é claro para vocês que não há auto-amor se não tiver auto-perdão? Só existe amar a si mesmo se vocês se perdoam. Mas muitos de vocês se condenam, se julgam o tempo todo no auto-julgamento e na auto-punição, se culpando pelos delitos que praticaram e assim não sai desse lugar de menos amor, de desamor. O auto-amor não é o amor egoístico, o amor egóico. O auto-amor é a condição do peixinho, que estava lá no lago e percebeu que precisava evoluir. Emagreceu, estudou, buscou novos horizontes, cresceu, evoluiu e voltou para trazer os que ficaram na retaguarda. Isso é se amar. Se amar é o tempo que vocês dedicam para o estudo edificante. Se amar é o tempo que vocês estão cuidando da alimentação de vocês. Se amar é o tempo que vocês tiram para meditar. Se amar é o tempo que vocês tiram para trocar diálogos que tragam melhoria e contribuição para aqueles que vocês vivem. Se amar é ir para as suas consultas periódicas de revisão, mantendo a saúde do corpo físico, que é o nosso jumentinho, de forma adequada para que o espírito imortal continue habitando nele até a hora que vocês escolherem partir e não permitir a degenerescência celular, a destruição do nosso ergástulo carnal, a ponto de serem expulsos do corpo. Isso é o auto-amor, é o cuidado, o autocuidado, o auto-perdão, a autoconscientização, as leituras que edificam, a manutenção de trabalho voluntário, a dedicação a tempo de serviço para aqueles irmãos que não conseguem nem vislumbrar a luz. Quantos de vocês se envolvem nessas ações? Como é que vocês podem se iluminar se vocês não estão tendo nem a capacidade de se amar? Então não venha dizer que me ama. E que amor é que você diz que ama quando ama um filho, quando ama um marido, quando ama uma mulher, quando ama um amigo? Aí uma outra palestra também que eu faço sobre as linguagens do amor e da visão grega, que são 4 definições básicas, que é o amor que é chamado porneia, que é posse, o amor eros, que é o amor desejo, o amor filia, que é o amor amizade, que é o que mais nós vivemos e que devemos alcançar, e o amor incondicional, que é o ágape. O amor que o Cristo nos traz é o amor ágape. Ele diz esse amor. Só que para alcançar o amor ágape, que é o incondicional, é preciso exercitar o amor filia. É o amor troca na amizade fraternal. Foi o tema que eu falei no outro centro, sobre a fraternidade como os caminhos de autoaprimoramento da alma, do espírito. Então não vão querer evoluir dizendo que ama A, B e C, se arvorando a doar tempo para tudo e para todos, quando vocês esquecem do principal, que é o tempo que vocês precisam dedicar a vocês. O tempo de dedicação a vocês, eu repito, não é a exclusividade, o personalismo, não é isso. Eu estou falando do autocuidado, do auto-amor no movimento de centramento, na linguagem de Teilhard de Chardin, do livro Fenômeno Humano, um teólogo, que dizia centrar-se, descentrar-se, supercentrar-se. O que é o centrar-se? É o encontro consigo mesmo. No movimento de encontrar-se consigo próprios, vocês fazem o descentrar-se, que é sair de si para ir ao outro. Mas no movimento de descentrar-se, você também está fazendo supercentrar-se, que é a conexão com o divino. Uma coisa não prescinde da outra, mas é necessário se centrar.
Porque não há como supercentrar-se sem o centrar-se. Você só pode supercentrar-se com o divino, que é integrar-se com a consciência suprema, quando você se integra primeiro com você. O autoencontro é esse passo necessário para que alcance a iluminação. E no movimento dos mecanismos de defesa, existem alguns que nós podíamos outro dia voltar e falar sobre eles individualmente. Mas existem mecanismos de defesa do ego que são conhecidos por vocês, como a compensação. Dentro da compensação, vocês têm um leque de infinitas possibilidades. Eu separei aqui para vocês, para ficar mais claro. Um momento. Aqui. Então, no movimento que nós falamos de mecanismos de defesa do ego, existe a compensação. O que seria a compensação? É um mecanismo de defesa, a máscara que a gente usa, pelo qual se procura compensar um comportamento negativo, substituindo por um comportamento aparentemente positivo. Quer ver exemplo? Vocês vão ver puritanismo. O que é o puritanismo? Puritanismo são aquelas pessoas que têm a concupiscência e a lascívia, mas eles escondem-se de uma forma puritana, condenando tudo. Não, olha que safadeza. Isso é uma compensação. Ele está querendo viver aquilo, ele quer olhar para aquilo, mas ele nega. Ele se escamoteia dentro de uma visão puritana, quando na verdade a tendência da alma é viver a lascívia, viver a concupiscência. Eu dou um exemplo, eu tinha uma pessoa que eu conheci, casado, e quando ele via na época, eu falei lá em Seu Léo, vou repetir aqui, quando ele via na televisão o pessoal do El Chan quebrando, El Chan, Carla Pérez e os outros tantos que dançavam, ele via, que coisa absurda, mentira, era bonito ver aquelas meninas dançarem. E todo homem, em qualquer menor grau, tem o instinto do desejo, porque o desejo é Eros. Eros não julga, a moral é que julga o desejo. É natural que o desejo venha ao olhar uma mulher bonita. O que você vai fazer com o desejo, cabe à moral controlar ou direcionar a energia. Isso é da psicanálise, é da psicologia, vocês podem estudar sobre isso. Então, negar isso significa esconder aquilo que veio, você olha, poxa, bonito, que linda. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ir até aquilo. Quando a pessoa entra no puritanismo, na definição aqui é essa. O puritanismo, o indivíduo puritano, exige de si mesmo e dos demais uma pureza que está distante de internalizar, tende a dar ênfase muito grande às questões sexuais, coloca essas manifestações naturais do ser humano como algo pecaminoso, impuro. Por isso exige de si e dos outros uma conduta impoluta. Está sempre pronto a acusar os outros. Eu vou exemplificar. Quando vocês veem muitos pastores, padres, palestrantes, o que quer que seja, mas é muito comum na igreja católica que está em voga, eles se transvestem de uma bata ou num hábito da batina e lá dentro da igreja vão entrar em pedofilia, vão ter relações homoafetivas, relações com as freiras, quando a igreja diz que não pode ter. Não é que isso seja errado, porque não tem errado e certo. Mas se eles professam a religião que diz que é celibatária e que se ele tem o hábito de padre, eles não podem se corromper tendo relação sexual nem com homem, nem com mulher, nem com crianças, se eles estão fazendo isso, eles são uma máscara chamada uma compensação através do puritanismo, que é uma forma hipócrita de se manifestar. Uma outra delas é a chamada o fanatismo, outra é o martírio, outro exemplo, a vitimização, o perfeccionismo, a euforia. Desses aqui, o que vocês mais conhecem, talvez sejam esse de martírio. No movimento espírita é muito comum. Nós nos martirizamos, ficamos horas infindas nos dedicando às vezes às ações sociais para mostrar que somos pessoas boas. Esses são os mártires. E ficam, eu tenho um exemplo meu de um amigo que fazia isso. Ele era super solícito com tudo. Eu digo, vem cá, amigo, tem uma coisa errada com você. O que é que está acontecendo? Eu chegava no lugar, ele carregava minha sacola, ele carregava minha mala, ele carregava o violão, ele carregava tudo meu, só me faltava carregar nas costas. Ele era o mártir. Para ele ser amado e ser aceito, ele precisava mostrar que era bonzinho. Porque o bonzinho diz assim, poxa, que maravilha você é, né? Você é maravilhosa, como ela é doce. E nós cometemos o equívoco com as crianças e com os adultos, porque reforçamos esse padrão e o outro que não tem um autoconhecimento começa a se vestir daquela máscara e ele diz, olha, se eu for bonzinho, eu tenho um elogio, o tapinha nas costas, então eu vou me manter assim. E não está errado em ser bom, está errado, entre aspas, você pensar que você já é aquilo. Você usa aquilo para poder agradar, mas tem que olhar, poxa, não vale muita coisa. Nesse caso, ele pensava que ele era aquilo. E toda vez que ele não fazia, um exemplo bem claro, eu ainda tenho alguns minutos? Tem ou não?
5 minutos? Então, quando ele pegava uma carona, estava aqui no centro, vamos lá, todo mundo aqui. Ele morava, por exemplo, em Brotas. Aí você ia para Mussurunga 12, Mussurunga 14. Aí todo mundo, como ele era bonzinho, falava assim, ah, fulano, dá carona a ele. Ele queria dizer não, porque não era leve para ele levar ninguém em Mussurunga 14, ele está descendo para o lado de cá, ele não quer descer para lá, ele quer ir para cá. Mas ele sabia, se ele dissesse não, muitos de vocês têm dificuldade de dizer não, é faltar com a caridade. Mas é faltar com a caridade primeiro, faltar com a caridade com você. Você precisa também trazer para você uma leveza na vida. Então ele dava carona, mudava o roteiro dele e voltava para casa. Eu quero dizer que ele não estava nesse nível, resmungando com ele mesmo, com raiva dele. Chegava ao ponto dele não ir para o centro de carro, por não saber dizer não, era melhor ele ir de outro meio para na hora de ir embora não ter que dar carona. Então significa que ele não estava naquele grau da vontade de dar carona, mas fazia para ser aceito. Aí era assim, mas como é maravilhoso ele. Tipo assim, ela não fazia de propósito. Como é doce, pode pedir a ele, vou botar o nome dele aqui, Joaquim. Pede a Joaquim que ele leva. Joaquim ia pra Brotas, vai na Barra, vou lá dar uma voltinha na Barra, largo na Barra, vai depois, sobe lá pro corredor da Vitória, deixa lá também, depois desce pro Barbalho e vai. Aí o cara ia, era um Uber, sem ganhar um tostão por aquilo. Vocês estão rindo porque muitos vivem assim. E isso é uma persona, é uma máscara que as pessoas usam de bonzinho, que é o mártir, porque eles têm um malveso de quererem ser amados e serem reconhecidos pelos outros como sendo pessoas bondosas. E assim vocês têm muitos outros exemplos. Para ir finalizando, os outros mecanismos de compensação, os outros mecanismos de defesa do ego são a projeção, que você projeta no outro aquilo que você traz em vocês, e na verdade você está apontando no outro aquilo que você ainda tem que trabalhar em você. Ah, fulano é vaidoso. Olhe um pouco para a vaidade que você tem. Então você projeta no outro aquilo que você consegue ainda ter em você. O outro mecanismo é chamado racionalização. O que é a racionalização? São aquelas pessoas que racionalizam tudo. Ah, não, eu só tomo minha cerveja sábado à noite, ou sexta-feira no happy hour. Aí você vai falar, mas meu amigo, você está bebendo toda sexta e sábado. Não, mas é porque você sabe que é apenas uma cervejinha. Aí você começa a argumentar, mas você sabe que não, mas já foi provado que uma dose de bebida. Aí começa. Isso é chamado racionalizações, mecanismos de defesa do ego. São as máscaras que nós usamos para manter em realidade aquilo que poderíamos estar liberando. E por fim, o deslocamento e a negação. Tem a identificação, que você se identifica com o personagem, por Divaldo Franco, eu admiro muito a oratória dele. Se você se identifica, você quer mimetizar ele, quer fazer tudo o que ele faz. Você está usando uma máscara de identificação, é um mecanismo de compensação, ou melhor, um mecanismo de defesa do ego e que se chama como identificação. Por último, o deslocamento e a negação, que também são outros mecanismos. Você nega em você aquilo que você não quer mudar, fica negando. Na definição que vocês têm no livro, vocês podem aprofundar depois. Então, esse é o nosso trabalho da noite de hoje. É a proposta de trazer a realidade de que precisamos olhar para as nossas mazelas, perceber que ainda estamos nesse nível de evolução, não ficar vinculado a isso, nem se martirizando e nem se punindo por não estar no lugar que gostariam, mas para que vocês consigam avançar no alto amor e possam se libertar das máscaras que são chamadas o pseudo-amor, os mecanismos de defesa do ego, procurando identificar aquilo que vocês trazem do desamor, que é a raiva, todas aquelas coisas que a gente não quer ter, mas sem precisar ficar usando máscara, escondendo e reprimindo tudo aquilo que a gente quer negar, para que vocês consigam fazer o caminho de retorno ao chamado amor, a essência que nós somos, que é a manifestação divina. O exemplo mais profundo que a gente pode dar é o exemplo de Pedro, que esse exemplo eu finalizo para trazer o evangelho. Pedro, quem era Pedro? Um pescador ignorante e que Jesus acreditou nele. Ele sabia, Jesus, o potencial que o outro trazia. Jesus não olhava Pedro como um cara bruto e endurecido, não, e truculento. Ele via Pedro com a potência da alma que ele tinha de manifestar aquilo que ele manifestou ao longo da trajetória com Cristo. Pedro, por muitos momentos, ele manifestou o desamor. Ele vivia com Cristo e não acreditava quando Cristo dizia assim, vai Pedro, volta, você tinha acabado de pescar o dia inteiro, retoma com sua rede. Ele acreditou na palavra do Cristo, falou, vou voltar. Voltou, jogou a rede e veio abarrotado de peixe que quase naufragaram os barcos. Ali era uma manifestação de conexão com Cristo. Quando Cristo atravessa sobre as águas, ele fala, Cristo, é tu mesmo que fez isso? Vem Pedro, pode vir até mim. Fixou o olho no olho de Jesus,
mas de um momento ele desvia-se do caminho, ele vai pelos caminhos do que a transgressão que a vida nos leva, olhou os ventos e as tempestades em volta e não acreditou, e aí começou a afundar. Afundou porque perdeu o rumo da fé. A fé que ele tinha no Cristo levaria ele até o Cristo, e o Cristo deu as mãos a ele. E Pedro avançou com várias atitudes que eram de demonstração do desamor. Ele vivia a experiência do Gólgota, ou melhor, quando foi entregue Judas aos judeus e que os centuriões foram pegar, Pedro pegou e lascou a orelha do centurião. Ali houve a primeira cirurgia plástica da história, quando Jesus pegou e colocou a orelha do centurião no lugar, e aquele centurião, depois daquilo, deve ter se modificado e transformado. E Jesus disse: embainha a tua espada, Pedro, que com a espada fere, com a espada será ferido. E Pedro, naquele medo de truculência, quando viu o Cristo sendo chibatado, tomando chicotadas até o madeiro e até o julgamento que ele teria que viver, ele se amedrontou. Mas aí Jesus diria: você me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Ele: jamais, Senhor, como negarias a ti, que é o nosso Messias? E quando o galo cantou, Pedro já tinha negado o Cristo 3 vezes. E mesmo assim, Pedro, que foi aquilo, entrou na culpa, mas não se toxificou no remorso. Ele se utilizou da culpa, se arrependeu, expiou a dor e fez o reparo, trazendo a casa do caminho, onde foi lá que se edificou o evangelho, amparando todos os necessitados. Ele fez o caminho de volta para a essência do alto amor. E no movimento de encontro consigo mesmo, ele consegue vivenciar a divulgação do evangelho, sendo quem foi, e que dispensa comentários de todos nós, e que Pedro é quem foi. Pedro, tu és pedra, é sobre ti que erguerei a minha igreja. E foi sobre Pedro que a igreja, no sentido simbólico que a igreja católica acha que são os papas, é a igreja chamada eclésia, a união de almas com o propósito de servir aqueles que necessitam do serviço e da caridade e da compaixão que o Cristo nos ensinou. Então, finalmente, amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou, para que assim possamos nos encontrar com a nossa essência divina e assim nos liberando dos pseudos amores, das máscaras do ego, do desamor que ainda permeia nossas almas, encontremos-nos com a nossa essência, que é amor, bem-aventurança e a gratidão que devemos ter por sermos assim. Muito obrigado a todos, espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Muita paz e muito obrigado.